ação, por favor. Prosseguindo nossa sessão plenária, processo 0000-234-2018. Ação penal movida pelo Ministério Público do Estado da Bahia, em favor de Jones Teixeira Modesto, que se faz aqui presente para interrogatório. Sr. Jones, o senhor está aqui agora para ser interrogado, tá? O interrogatório ele é composto de duas partes. A primeira diz respeito aos seus dados, e o senhor tem a obrigação de me dizer seus dados verdadeiros. A segunda diz respeito aos fatos do processo e o senhor tem o direito constitucional de permanecer calado, e isso não pode ser interpretado em favor do senhor. Vamos lá, me diga seu nome completo, por favor. Jones Teixeira Modesto. Estado civil, solteiro, casado? Solteiro. Jones, estudou até que série? Quinta série. Estudou até aqui. Tá. Data de nascimento? 12/5/1989. 1989? Isso. Tá. Natural de onde? Barreiras. Barreiras. É eleitor? Nunca voltei, não. Não? Tá. Já foi preso ou processado anteriormente? Sim, senhor. Pelo quê? Homicídio. Nome do seu pai e da sua mãe? Joelida Teixeira Modesto. José Alves Modesto. Ok. Agora falaremos aqui sobre os fatos. Desculpa, repito. O senhor tem o direito constitucional de permanecer calado, isso não pode ser interpretado em favor do senhor. De toda forma, esse é o momento que o senhor tem de nos dizer o que foi que aconteceu, se for o caso, confessar espontaneamente, tendo redução em eventual penalidade. Jones, segundo consta aqui, tá? O senhor convivia com, no dia 23 de junho de 2018, por volta de meio-dia, lá no povoado de Itaguá, no município de Cotegipe, o senhor, com a intenção de matar, ceifou a vida de Anne Sofia Santos de Souza, causando as lesões descritas no exame cadavérico, que foi causa da morte dela. Segundo consta aqui, o senhor convivia com Maria Aparecida, que é genitora da Anne, com quem o senhor tinha 2 filhos anteriormente, Marcos Joilson e Maria Vitória. Na data do fato, Maria Aparecida saiu de casa para ir buscar o Max na escola, deixando a vítima, Anne, sob os cuidados do senhor. Aproveitando a ausência da Maria e, como não havia mais ninguém na residência, o senhor estrangulou Anne, causando morte por asfixia, sem dar chance de defesa à criança que estava sob sua responsabilidade. Em seguida, o senhor teria colocado o corpinho dela na cama do casal, como se ela estivesse dormindo. Quando a Maria Aparecida chegou em casa, perguntou por ela, o senhor disse que Anne teria... Então, estava fora. Pede para o pessoal chamar o pessoal da saúde aí para... Suspenso aqui o interrogatório para prestar socorro aqui à mãe da vítima. Pede para chamar o SAMU, por favor. Quando a dona Maria Aparecida chegou e perguntou, o senhor disse que ela teria caído no sofá. E aí o senhor colocou ela para dormir. Quando ela entrou no quarto, imediatamente percebeu que ela não apresentava reações, por isso correu com a criança até o posto de saúde que ficava em frente à casa do casal, onde foi constatado que Anne já havia morrido. Enquanto Maria Aparecida estava no posto de saúde, o senhor aproveitou para fugir e, na época da denúncia, o senhor se encontrava em local ignorado, ou seja, não sabia onde o senhor estava. Por isso, o senhor foi denunciado pela suposta prática de homicídio duplamente qualificado por asfixia e meio que tornou impossível a defesa da vítima, bem como com causa de aumento de pena por ela ter menos de 14 anos. Além de agravante por se tratar de crime praticado no âmbito de domiciliar. É verdadeira essa acusação? É falsa, é falsa. É falsa? É falsa. Eu não matei essa criança, não. Por que motivo eu teria de matar essa criança? Deixa eu só colocar mais próximo do senhor. Tá. O senhor não matou a Anne. Por que motivo eu teria de matar essa criança? Tá. Não sei, eu não estou sendo interrogado. Eu pergunto para você. Porque eu convivia bem com a mãe dela, convivia bem com as crianças. Foi um acidente inevitável que eu não pude fazer nada. Um acidente. Tá. O acidente, a criança caiu. Caiu do sofá, ela deixou
Eu tinha chegado na pescaria, que eu trabalhava no tempo de pescaria. Tinha chegado, aí eu fiquei na casa, ela foi buscar uma criança no colégio, que eu cheguei cansado, fiquei cuidando da comida, do almoço. Aí ela foi buscar o meu menino pro colégio. Aí ela foi deixar a menina lá no sofá, a menina foi, caiu, só escutei o grito, quando cheguei lá eu estava no chão. Eu fui peguei a menina no chão. Peguei a menina, ela estava babando, soluçando muito. Aí quando eu fiquei chamando pelo nome dela, e ela soluçando muito e babando, quando eu observei, ela estava com a língua já babando, já roxa. Eu fui puxar a língua dela, ela voltou um pouquinho, ela ficou normal. Eu fui e pus ela na cama. Aí foi na hora que a mãe dela foi e chegou. Ela foi para a mãe dela. A Sofia levou uma queda, Silva. Ela foi olhar, a menina estava sem vida já. Tá. Meu erro foi não ter para ir correr para o posto, mas o posto também lá, médica é mês e mês. Portanto, que eu não levou para lá, a médica foi chegar às 5 horas. Tá. O laudo, tá, diz que a criança morreu vítima de asfixia por meios mecânicos. Ou seja, pelo laudo, alguém pode ter praticado o estrangulamento dela. O senhor fez isso? Não, senhor. Dessa criança. Ela estava com a língua drobando, ela estava com a língua bolando, roxa, ela estava ficando roxa. Tá. O senhor chegou a pedir ajuda, chegou a ligar para alguém, correr atrás do socorro? Isso foi meu mal, que não para pedir ajuda a ninguém, que eu fiz esperar também. Quanto tempo depois que a mãe chegou lá? 10 minutos, foi 10 minutos ela tinha chegado, a mãe dela. Tá. E o outro filho de vocês, se não me engano, é Gustavo? É o filho dela. Tá. Ele estava também? Estava no quintal brincando. Só para dar dele. O senhor não tinha pedido para ele comprar um refrigerante? Não. Não? Isso não ele estava lá na casa brincando? Tá. Ele estava brincando com ela ou estava brincando sozinho? Não, ele estava brincando sozinho no quintal da casa. Ah, ele estava brincando no sofá? Aquela é uma casa de muro, ele estava no quintal, do lado do quintal. Assim. Tá. A Ana estava no sofá? Estava no sofá. O senhor viu o momento que ela caiu? Não, só escutei a pancada só. Veio ou não vi? Tá. Só escutei a pancada, eu estava na cozinha. Entendi. Aí, e o senhor levou ela pro quarto do casal e 10 minutos depois eu peguei ela, fiquei chamando pelo nome dela, ela ficou babando e soluçando muito. Ela ficou com os olhos brilhando, eu peguei a boca dela assim e puxei a língua dela, porque a língua dela estava bolando, ficando roxa. Eu fui puxar a língua dela, aí nos minutos ela foi ficando normal, eu fui pus ela na cama e fui cuidar da moça que estava sendo pronta ali, quase queimando num caso ali. Entendi. Aí foi na hora que a mãe dela chegou e falou, a Sofia levou uma queda, tá lá na cama, filha. Entendi. A mãe falou que ela tinha um bom relacionamento, tinha um alto tio. Nós vivíamos tudo menos bem. Eu vivia bem, eu com a mãe dela, com meus filhos, com o filho dela. Entendi. Nós até frequentávamos a igreja, nós batizamos juntos, fazendo tudo junto. Nós estávamos numa vida boa, nós. Não tinha motivo de eu matar essa criança. Não existe motivo. Tá. O senhor foi até o posto de saúde junto com a mãe? Fui, depois eu fui lá. Só que estava morando muita gente, eu peguei e saí. Pois é, ela era sua enteada. O senhor É saiu minha enteada. Eu estava com mandado de prisão em aberto. Porque você tinha mandado de prisão em aberto, o senhor ficou com medo de ser preso. Então. Eu fiquei com medo de ser preso. Tá. Então o senhor fugiu por conta disso? Não, eu tinha mandado de prisão em aberto. Entendi. Então tá certo então. Eu não tenho mais perguntas. Tem mais algo que o senhor queira acrescentar? Não, senhor. Ok. Passo a palavra ao Ministério Público. Bom dia, senhores. Bom dia, doutor. Sr. Jones, o senhor já explicou aqui a sua versão. O senhor teria ficado em casa enquanto a Maria Aparecida foi buscar o seu filho, não é isso? Max. Seu filho com ela na escola. O senhor teria ouvido um barulho de queda? Sim. Se aproximou e a Ana e Sofia Estavam no chão. Isso. Ela caiu no sofá. Isso.
sofá é mais ou menos... Ela estava o quê? Ela estava deitada, estava dormindo no sofá, estava assistindo televisão? Ela estava brincando. Estava brincando. A mãe dela deixou ela brincando lá com uma boneca. Deu uma boneca para ela deixar ela brincando. Ela estava sentada no sofá brincando com a boneca. Eu estava na cozinha, sei que a mãe dela deixou ela lá no sofá, lá brincando com as bonecas dela lá. Quando eu cheguei, ela não estava de frente do sofá, ela estava do lado do sofá. Do lado do sofá. Isso. Tá. E qual é a altura desse sofá? É a altura do banco que o senhor sentado ali? Não é pode do altura do sofá, não. Sei que ela estava lá do banco do sofá. Ela não estava na parte de baixo, estava na parte do braço do sofá, assim, ela estava caída do lado. Assim. Tá. O senhor chegou, ela estava caída para o lado do sofá, então. Do lado do braço do sofá. Ela estava caída. Tá. E ela estava chorando? Chorando, ela estava chorando. Na hora ela estava chorando. O senhor fez o quê? Pegá-la no chão? Peguei. Colocou ela no... Não, peguei ela, fiquei com ela. Eu falei pro doutor aqui agora. Eu peguei ela, ela começou a babar, começou a soluçar. Aí ela começou, a língua dela começou a ficar roxa, começou a drogar a língua dela, eu fui puxar a língua dela. Isso aconteceu quantos minutos depois que Dona Maria Aparecida saiu para buscar o lápis? Quanto tempo depois? 5 minutos, 10 minutos? Meia hora? Isso foi coisa rápida. Foi coisa rápida. O colégio é lá perto. Foi logo depois dela sair, a Anne caiu. É que, a verdade, a menina estava lá na cama dormindo. A mãe dela acordou ela e pôs ela no sofá. A falou, deixa a Sofia aí dormindo aí. Ela pegou, acordou a menina e pôs a menina no sofá para ficar brincando. A menina estava lá dormindo na cama. Aí, em resumo, de acordo com o que a sua versão que o senhor está falando, o senhor pegou a menina, tratou dela, puxou a língua, Sim. viu que ela melhorou e colocou ela na cama. Sim. E não ficou do lado dela para ver se ela... Estava cuidando da cozinha, que a comida estava até queimando na hora que o A ar... cozinha era mais importante que a menina. Não é causa de ser importante, não, José, porque ela ficou um pouco... Voltou normal, fui... Voltou normal. Fui botar ela na cama. Entendi. E aí, na hora que a Maria Aparecida chegou e saiu correndo com a menina, o senhor foi para o outro lado, saiu correndo para fugir. Não, É isso? não. Eu não fugi, não. Eu fui lá também, eu fui lá no posto também. Fui no posto também. Alguém, o senhor se recorda de alguém que viu o senhor no posto? Ela mesma. Ela? Porque ela disse que não viu o É senhor. porque ela está negando. Então o senhor foi no posto. Foi. E depois disso, o senhor foi para onde? Depois eu invadi. Como? Eu não saí de lá, porque eu estava com mandado de prisão. E o povo já estava aglomerando, eu fiquei com medo. Como é que o senhor saiu de lá? O senhor foi para onde? Saiu de lá e foi para onde? De que forma o senhor saiu? Não, eu saí para a canoa, que eu estava trabalhando no tempo de pescando. Canoa. O senhor pegou a canoa, era a sua canoa? A canoa era do pastor, que eu frequentava a igreja dele. Ele deixava comigo a canoa. E o senhor foi para onde com a canoa? Peguei e desci o rio. Peguei o rio e fiquei no mato. E do mato foi para onde? No mato eu fiquei esgotado no mato. Depois eu segui carona e vim para cá, para a Barreira de novo. Sr. Jones, Dona Maria Aparecida, ela foi muito enfática aqui quando foi ouvida, em todas as vezes que foi ouvida, ela foi muito enfática também com relação a isso. Ela disse que vocês tiveram um relacionamento anterior, logo depois que ela ficou viúva, porque vocês eram vizinhos, já se conheciam lá da Vila Morim. Namoramos 11 anos juntos. Como? 11 anos namoramos juntos. Tá. E daí vocês tiveram 2 filhos, não é isso? Sim, tem um casal. E ela disse que saiu de Barreiras fugida do senhor, porque o senhor agrediu o Max. Isso é conversa dela. Isso nunca aconteceu? Não. É porque eu tinha traído ela. O senhor tinha traído ela. Foi. Nossa separação foi traição. E ela disse também que o senhor cheirava, usava drogas. Não, cheirar nunca cheirei, não. Eu fumava maconha no tempo mesmo. O senhor morou a vida inteira em Barreiras, é isso? Antes de vir morar em Itaguá? Sem barreiras. O
O senhor se recorda quantas vezes o senhor passou pela polícia e foi preso? Não. Recorda não. Foram mais de 10? Não. Não? Foi preso, se eu não me engano, foi 3 vezes. Preso para pegar a sentença. Não, eu estou falando quantas vezes a polícia lhe prendeu em flagrante. Pelas mais diversas razões. Quantas vezes o senhor foi preso? O senhor se recorda? Não. Não? Tá. O senhor já foi preso em carnaval? Carnaval não. Não? O senhor já foi preso com arma de fogo? Já. O senhor já foi preso por causa de drogas? Droga não. Nunca? Não. O senhor já foi preso por causa de agressão? Não. Não? Não. Por homicídio? Sim. Por tentativa de homicídio? Não. Foi acusado, mas não foi eu não. Tive de audiência e foi absolvido. Quando morava em Barreiras, na época desse relacionamento, porque está tudo relacionado, sua relação, na verdade, que o senhor teve com a Maria Aparecida aqui em Itaguá foi uma continuidade daquilo que começou lá em Barreiras. O senhor fazia o que na vida? Eu trabalhava. Trabalhava. O que é? Ajudante. Ajudante de pedreiro? Pedreiro pintor. Eu só pintor. O senhor ajudava no sustento dos seus filhos? Ajudava. Como? Por quanto? O salário que eu recebia. Portanto, que eu nem pegava no cartão, que pegar o cartão era ela, que recebia o dinheiro todo, só trabalho em entregar o cartão para ela. Isso vai perguntar bem ela que ela vai responder. E quando o senhor veio para Itaguá, o senhor já sabia que o senhor tinha mandado de prisão em aberto? Sabia? Então, a razão do senhor vir para cá foi para ficar longe disso? Sim. Queria ter sossego. Tá bom, tava tendo uma vida boa com minha esposa, com meus filhos. Estava frequentando a igreja junto, tava tudo ótimo. De repente aconteceu esse acidente que eu não pude evitar. Não tem motivo de matar uma criança, não ia ter motivo de matar uma criança. Não ia ter motivo. Sr. Jones, eu só tenho, acho que mais uma ou duas perguntas do senhor, coisas simples e objetivas. Quando o senhor pegou ela do chão, a Anne, ela estava com alguma marca, estava com algum machucado? Eu tinha machucado aquela que ela levou, ela estava com machucado no rosto. Daquela que ela levou? Sim. A Anne tinha quase 2 anos, não é isso? Quase 2 anos. Ela já corria, andava com uma menina com quase 2 anos, não é isso? Ela não andava assim bem, não conversava. Ela também era meio adoentada, que nem a minha filha também é adoentada, é especial. Mas ela falava algumas palavras, a Anne, ou não? Falar bem, falar não, eu ficava gaguejando, tentando conversar. Eu estou perguntando isso porque o senhor disse que quando a pegou do chão do lado do sofá, de acordo com a sua versão, o senhor puxou a língua dela e viu ela melhorar. Ela chegou a dizer se estava dormindo em algum lugar, se não estava. Não, não conversava bem, não. Ela tenta conversar e conversar. Meu filho chama o nome dela, mas ela não respondia. Então, basicamente, na visão do senhor, o que aconteceu foi um acidente. Um acidente, com E certeza. o senhor não tem responsabilidade nenhuma pelo que aconteceu, o senhor só tentou ajudar a Anne. Tentei ajudar, tentei só ajudar. E a única razão que o senhor ter fugido foi o medo de ser preso em razão dos mandados de prisão que o senhor já tinha de Barreiras, das coisas que fez em Barreiras. Ensinou, só tentei ajudar só. Ao longo desses anos falativos, o senhor nunca pensou nos filhos que o senhor deixou aqui com a Maria Aparecida? Sim, eu penso neles todo dia. Ajudou eles em algum momento? No momento agora estou preso. Quando estavam foragidos? Ela nunca quis ajuda minha depois disso aí. O senhor tentou? É porque ela não aceita. O senhor tentou?
E ela já falou logo, não aceita. Como é que ela falou que não aceita se o senhor nunca mais teve contato com ela? Não aceita, não. Então não tem mais pergunta. Passa a palavra para o assistente de acusação. Bom dia, senhor Jones. Bom dia. Eduardo. Tudo. O senhor já respondeu para o doutor, né? Que o senhor teve um postinho de saúde naquele dia, na data de 23 de 7 de 2018. Tive, sim. Só que em vários relatos de testemunhas que estão nos autos, nenhum fala em nenhum momento que a visitou o Senhor. O Senhor fala também, falou que estava na igreja. E em relatos da senhora Maria Aparecida, ela fala que o Senhor estava frequentando a igreja junto com ela, que é a igreja do pastor Rafael. Isso. Mas o pastor Rafael ele não relata que viu o Senhor em nenhum momento no postinho de saúde. Eu estive lá, ela me viu, que ela conversou comigo ainda. A mãe ainda conversou comigo ainda lá no posto. É porque ela está negando isso aí. Mas no relato da senhora Maria Aparecida, ela fala que a todo momento ela estava fora de si. E Ela está negando. ela estava fora de si. Certo. O senhor fala também que não permaneceu no postinho de saúde porque tinha um mandado de prisão em aberto. Sim. Mas nessa localidade de Itaguá, naquele momento ali tinha policiais presentes? Os policiais estavam vindo de lá, estavam vindo de Barreiras para lá. Os policiais. Então, nesse caso, não impedia do senhor, como padrasto da menina, de ajudá-lo ou ligar para alguém, ligar para um familiar, ligar para algum parente e tentar ajudar de alguma forma, o que o senhor não fez. Não, eu liguei para meus parentes, liguei a família dela também, veio meus parentes, veio a família dela, veio tudo para lá. Mas em nenhum relato das testemunhas consta que o senhor ligou e que o senhor estaria no postinho de saúde tentando ajudar. E no relato do senhor Rafael, aquele que era o seu pastor naquele momento, onde o senhor falou que tinha mudado, ele fala que o senhor pegou o barco e fugiu. Isso está nos autos do processo. O barco ele deixava comigo. Isso aí também já está mentindo, porque ele deixava o barco comigo. Era comigo que eu deixava o barco. Então, o seu pastor está mentindo quando ele falou que você pegou o barco emprestado, aproximadamente 15 dias antes da data do fato, e que o senhor, nesse barco, fugiu tomando rumo ignorado. Ele deixava o barco comigo. Ele deixava comigo. Certo. Mais uma pergunta para o senhor. Há uns 15 dias antes da data do fato, se o senhor relembra, vocês estavam passando por alguma necessidade, passando fome, você e seus filhos? Não. 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 Ótimo. Outra pergunta, senhor Jones. O senhor morava na Vila Morim, eu queria que o senhor respondesse aqui para nós. O senhor conhecia, qual o seu relacionamento com o pai de Ana e Sofia, o João? Tendo em vista que ele morava no mesmo bairro que o senhor. Mesma rua. Mesma rua, ótimo. Nós éramos muito amigos. Nós éramos muito amigos. Nós éramos amigos, nós dois. Mas o senhor, naquela data, o senhor utilizou o barco para descer o rio abaixo. Foi. Sem mais perguntas, excelência. Passa a palavra à defesa. Bom dia. Bom dia. Queria que o senhor respondesse para o conselho de sentença. Você tem mais quanto de altura? 1,72. 72. Hoje tem 2 anos. Eu estou com 36 anos. 36? Isso. Na época do fato, você praticava algum esporte, corrida, de futebol, alguma coisa assim? Pescava mesmo. Remava muito? Remava muito, jogava tarrafo. Jogava tarrafo, remava muito. Isso. O senhor viveu quantos anos com a esposa? Eu convivi com ela há 11 anos. 11 anos. Já teve uma briga com a violência entre o senhor e com ela? Alguma coisa? Nunca tivemos. Ela narrou aqui para o conselho de sentença, esses 7 anos ali, que teve um Natal que o senhor atingiu, foi o senhor que encheu o rosto dele, o senhor recorda disso, como foi isso? Não, isso é negativo, isso não aconteceu não. E a verdadeira motivação da separação do senhor e a reação foi o quê? Quando eu falei aqui para os senhores jurados, os juízes e o promotor aqui,
Foi separação, traição. A sua vida depois desse fato aí, como é que ficou a sua vida depois desse fato? Você ficou com sentença? Ficou embaraçada. Estou sendo acusado de uma coisa que eu não fiz, que eu tentei foi ajudar. Estou preso, agora é perigoso pegar uma sentença e pagar uma coisa que eu não fiz. Tentei só ajudar. Eu não teria motivo de matar uma criança, jamais. Eu gosto tanto de criança que não é amor com minha filha, como é que é. A sua filha, a Maria Vitória. ela já nasceu com deficiência ou foi do... Já nasceu com deficiência. Não foi por causa do seu fato que ela ficou deficiente? Não é criança já. Essa é a pergunta. Nossos jurados, alguém tem pergunta? Não? Encerramos então o interrogatório do acusado Jones. Aqui nós temos a ação penal movida pelo Ministério Público do Estado da Bahia em favor de Jones Teixeira Modesto. Aqui presente, Dona Maria Aparecida de Jesus dos Santos. Inicialmente, Dona Maria deu sentimentos pela perda da senhora, tá? A senhora, como genitora da criança Anne, não presta o compromisso de dizer a verdade. De toda forma, esperamos que a senhora venha ao Poder Judiciário para nos dizer a verdade, respondendo o que a senhora for perguntada, o que a senhora souber, tá bom? Eu vou colocar esse microfone aqui, vou pedir que a senhora chegue um pouquinho mais perto, porque além da gente precisa, aqui é gravado, e a senhora precisa falar, tentar falar só para a gente testar. Oi. Pronto. Então, obrigado pelo comparecimento da senhora. Se a senhora precisar de pausa no tempo, a senhora fica tranquila. Passa a palavra ao Ministério Público que iniciará as perguntas. Dona Maria, mais uma vez. Bom dia. Quero agradecer mais uma vez sua presença. O seu retorno, na verdade, para contribuir com a justiça, a coragem necessária de vir falar com a dor. Quero, na verdade, me solidarizar com sua dor. E quero deixar a senhora muito tranquila, desde o início, que a senhora veio aqui para contribuir com o esclarecimento dos fatos. A senhora não está aqui na condição de ser criticada de forma nenhuma. A senhora está aqui numa posição de contribuir conosco e de ser acolhida. Com 7 anos eu clamei a Deus esse júri popular. E se em algum momento, eu vou ter que fazer perguntas para a senhora, mas se em algum momento a senhora não conseguir responder, a senhora precisa de tempo para responder, a senhora me fala, a gente para, tá? A senhora toma uma água e aí a gente recomeça. Certo. Tá? Mas assim, eu quero que a senhora fique à vontade para expressar o que sente e o que se recorda dos fatos. Tudo bem? Tudo bem. Dona Maria, vamos lá ver os fatos efetivamente. O Jones está sendo acusado de ter matado sua filha. Sim. No ano de 2018. Sim. Certo? Nos conte aqui, acima de tudo, conte para o Conselho de Sentença, os jurados que hoje vão decidir, na verdade, vão dar o veredito. Qual era a relação, qual era o contexto daquele dia? A senhora tem 2 filhos com o Jones, Sim, é isso? uma cadeirante, inclusive. Com quantos anos a cadeirante? Vai fazer 14 agora, mês que vem. Ela vai fazer 14. E ela não está andando hoje, ela tem que agradecer ao genitor dela. Porque eu entrei em depressão e não consegui mais levar ela para Salvador. E o outro menino é o Marcos. Marcos Joilson. Que é filho também do Sim. Jones. E além deles, a senhora teve 3 outros filhos, não é isso? Sim, 2 do meu primeiro casamento, que eu fiquei viúva. Quais são os nomes deles, por favor? É Antônio dos Santos Souza, Quantos anos? vai fazer 23 agora nesse mês. E o Gustavo Hernandes, com 17. Aí foi do meu primeiro marido, que saiu para trabalhar e botou no caixão. E 2, 3 anos depois, eu já conhecia ele há muito tempo, porque meu irmão era casado com a prima carnal dele, então era uma família só. A senhora
seu irmão era casado com a prima carnal de Jonas. Sim. Aí a senhora acabou conhecendo ele. É. E aí, Já logo- conhecia desde de novo. Quando eu casei, ele era adolescente. E depois que eu fiquei viúva, ele ficou dando em cima de mim, dando em cima até um dia eu falei, vou ver o que é que esse rapaz quer comigo. Vocês moravam onde nessa época? Em Barreiras, Em Barreiras. Onde em Barreiras? na Vila Murim. A gente morava na mesma rua. Tá. Eu mais embaixo um pouquinho, ele mais em cima. Era da mesma família, porque meu irmão tem 2 filhas com a prima carnal dele. Praticamente. Entendi. Mas ele já conhecia, já estava em cima da senhora. É. Chegou um momento que a senhora era viúva. Sim, tinha Resolveu dar uma oportunidade, uma oportunidade de para ver ele. O que ele Sim. queria. Sim. E nisso vocês começaram aquela primeira relação de vocês. Sim, aí eu engravidei de Maria Vitória e era um relacionamento ioiô, porque eu mais velha e ele mais jovem, quando fazia alguma coisa que eu não concordava, eu mandava ele para casa da mãe dele, como era na mesma rua. As 2 gravidez que eu tive dele, eu não fiquei sozinha. Eu fui o meu ponto de apoio. E como ele sabia da minha fragilidade desde quando meu marido morreu, que eu tomo remédio para depressão, ele sabia exatamente como me manipular, como ele fez. Depois que a gente passou quase 5 anos sem ter contato nenhum, ele falou que tinha virado evangélico, que queria ajudar, cuidar dos filhos, que tinha se tornado uma nova pessoa. E a maldade estava no coração dele, nem da minha. E como uma mãe de uma criança especial, eu queria um suporte. A Ana e Sofia também tinha anemia falciforme. Eu viajava de 2 em 2 meses para Salvador e de 6 em 6 meses com Maria Vitória. E às vezes as datas se coincidiam. Como é que eu ia me virar em 2? Ao mesmo tempo. E ele chegou oferecendo o que eu precisava. Ele sabia ele sabia onde, por onde. Você está apaixonada da senhora. Sim, ele sabia de todas as minhas fragilidades, que desde quando meu marido morreu, eu tomava remédio para ansiedade e depressão. E depois disso, todos os dias, eu só consigo dormir dopada. São 7 anos. Se eu não tomar o remédio, eu não consigo dormir. Porque na minha mente só vem a cena de eu correndo com minhas filhas mortas nos braços, na esperança do coração da língua estar batendo. De chegar naquele postinho, alguém dizer, sua filha, você está desmaiada. E todas as noites eu durmo com esse pensamento e acordo com esse pensamento. E eu tenho que ser mais forte do que esse pensamento, porque eu tenho uma filha cadeirante e 3 filhos que precisam de mim. Em 2022 eu tentei suicídio aos pés do túmulo da minha filha. Eu não queria morrer. Eu só queria silenciar minha dor naquele exato momento, porque eu tinha noção que eu tenho mais 4 filhos para criar. Mas ali aos pés do túmulo dela, eu queria silenciar minha dor. Eu queria dormir do lado do túmulo dela e descansar por um segundo a minha mente. A senhora tem um pouco de água, fica à vontade. Eu não vou, a gente não precisa correr aqui, certo? Vamos conversar, eu quero ouvi-la com calma, para que os jurados entendam tudo isso. E para que a gente consiga efetivamente demonstrar o que aconteceu. A senhora, então, mas só para. Vamos tentar contar as coisas aos poucos. Sim. Disso, Maria Graça. A senhora, então, assim, como eu já disse para os jurados, teve o primeiro casamento, se tornou viúva, Sim. 2 filhos. Sim. O Jonas se aproximou da senhora. Sim. Vocês nunca tiveram uma relação estável Não. em razão do comportamento dele. Sim. Porque por eu ter 2 filhos, eu não ia aceitar alguém dentro da minha casa bebendo. Por ter 2 filhos, eu não ia descobrir que uma pessoa cheira pó e eu deixar dentro da minha casa. E em 2014, enquanto eu dormia, porque eu tomo remédio, né, para dormir, o Max acordou com isso aqui dele roxo. O rosto? O rosto do filho dele todo. Quem é que estava dentro de casa? Só ele. Aí eu saí com o menino, mostrei o pai dele. Eu falei, isso aqui foi seu filho que fez.
Aí eu peguei, abandonei 2 casas que eu tinha em Barreiras e fui morar de aluguel em Riachão das Neves, tentando fugir Só para dele. ficar longe de Flores. Bom, eu só peguei a criança na mesma idade que tinha a Ana e Sofia. Tinha 1 ano e 10, 12 meses, ele fez isso com o filho dele. Eu fui lá, mostrei o pai dele. O filho tinha 1 ano e 10, 1 ano e 11. É, A mesma idade da Ana. Na mesma idade. Aí eu fui, eu digo aqui, ó, eu estava dormindo, como todos sabem que eu tomo remédio para dormir. E quando eu acordei, eu me deparei com a cena do rosto do meu filho todo roxo. Eu não sei se o menino chorou e ele, não sei. Só quem tem essa resposta é ele. Aí eu só fui lá, não mostrei a família dele, porque ele morava tudo na mesma rua. E eu simplesmente peguei os meus filhos, as mudas de roupa e fui para Riachão das Neves. Fugiu, né? Fugi. Com medo dele me Por matar. causa disso. Sim. Para proteger seus filhos. Sim, eu deixei 2 casas que eu tinha em Barreiras e fui morar de aluguel. E ele ligava chorando, como criança dizendo que estava com saudade dos filhos, que foi numa noite de Natal, que estava com os amigos, cheirando pó, sei lá o que eu nem sabia, porque eu nunca bebi, eu nunca fumei, eu não sei nem o que é droga. Na minha inocência, eu acho que eu dava até remédio de alergia, pensando que estar com o nariz vermelho era alergia. Eu não sei o que é isso. Ele ajudava a sustentar os filhos? De vez em quando, as irmãs dele, ele também ajudava. Ele trabalhava? Trabalhou já de servente, lá no Itaguá ele estava pescando. Qual era a fama dele nessa época? Ele era uma pessoa que já conhecia a prática do crime? Sim. Era uma pessoa violenta? Ele é aquela, sabe, que calado, que ninguém sabe que faz tudo no sonso, isso. Ele matou um amigo dele por causa de uma bicicleta, alegou legítima defesa, porque não foi dentro da casa dele, e acho que ele foi absolvido, eu não sei. Eu estava separada dele. Eu estava grávida. De novinho, quando ele cometeu esse suicídio. Aí eu acho que ele foi julgado. Homicídio. Ele acho que matou o cara de facada. Eu estava separada dele. A polícia ainda foi lá em casa e falei, não, pode procurar, minhas portas estão abertas, porque eu não estou com ele. Eu estou grávida dele, mas não estou com ele. Aí ele disse que foi absolvido por isso. Eu acho que sim, não. Na verdade, ele foi condenado. Condenado? Mas, assim, então nessa época ele já era uma pessoa violenta fora de casa. Sim. Mas era sonso, não falava nada. Não, do que fazia como é que se fala? Que ele matou um amigo dele, eu já tinha a primeira filha e estava grávida. Aí até então, quando eu conheci ele, que eu saiba, ele não tinha nem um crime. Não da minha, como é que se diz? Que chegasse a ser conhecido. Sim. Simplesmente para mim que era um adolescente. Não sei se ele tinha 20 ou era 21 anos quando eu comecei a me relacionar com ele. Era bem jovem. Entendi. Mas, de qualquer forma, em razão da conduta dele com o próprio filho, a senhora teve que fugir. Sim, morei E foi morar em Riachão. em Riachão. Fui morar de aluguel até eu conseguir vender as casas. E A senhora se conseguir- recorda que ano foi isso? Mais ou menos? 2014. Foi numa noite de Natal. Como esquecer o dia que você acorda e vê seu filho com o rosto roxo? Foi na noite de Natal. Foi numa noite de Natal. Ele fez isso com o filho na noite de Na Natal. noite de Natal. 25 de dezembro de 2014. E aí a senhora foi embora. Fui. No Logo mesmo, depois? sim, só mostrei o pai dele para não dizer que eu saí, né, sem um motivo, porque eu estava indo embora. Esse foi o Natal que ele proporcionou, então, em 2014, Foi. para a senhora e para a sua família. Sim, foi. Entendi. Aí comigo foi minha mãe, porque eu tinha uma filha cadeirante, quem ia me ajudar a cuidar dela. Que era filha Aí dele também, né? depois foi meu irmão, que hoje já é falecido. Então, por razão de uma única pessoa, 3 pessoas foram embora das suas casas, deixaram casa, deixou família, deixou tudo para trás, para tentar fugir do destino Tentar fugir dele. dele. Aí, quando foi, eu já conhecia o João, que é pai da Ana e Sofia, porque a tia dele morava assim, em frente à casa da minha mãe. Mas conhecia de vista, não tinha intimidades. Aí,
Depois, muito tempo, aí ele foi numa festa de Santana, e numa noite da festa de Santana eu comecei a ficar com ele e engravidei da Sofia. Eu acho que ele planejou a morte dela desde quando ele soube que ele soube que eu estava grávida. Porque, para entender que a senhora terminou a relação. Sim, passei 4 Sem anos. ele querer, Não, que eu fugiu fugi, sim. para proteger seus filhos. Aham. Foi morar em Riachão das Sim. Neves, mas nesse ponto se afastou dele, depois teve a relação com o pai da Ana, com o João. que é o João. Aham. E a senhora acredita que ele tinha muito ciúme ou ficou muito chateado quando soube que a senhora Sim, eu acho que foi nesse momento que ele começou a trabalhar ou me matar ou matar ela, não sei. se vingar de alguma forma. De alguma De forma. algum sentido. Aham. E como o rapaz era da mesma rua, eu não sei se ele pensou que eu já tinha... Mas eu só conhecia ele de vista. Mas Porque a tia dele morava em frente. Vamos avançar. Ele voltou a procurar a senhora quando? Que ano? Foi no No mesmo mesmo ano. ano que ele matou ela. Tinha 3 meses que ele estava dizendo que tinha virado evangélico, que não sei o quê, que queria ajudar. E ele sabia que a minha filha tinha anemia falciforme. E só ele me olhar, ele sabia se eu estava com depressão ou não, numa fase mais, sabe, profunda da depressão. Ele me conhece muito bem. Tá. Então, eu acho que ele usou, ele fez toda uma estratégia, montou um cenário, virei evangélico. Isso está nos autos, né? Tá nos autos. Isso está tanto no inquérito policial quanto no Eu acho que esse judicial. lugar pode. É só o que ela acha, mas ela está só contextualizando como Dentro do contexto. Como voltou a relação com o Jones. Sim, Então a senhora retornou com o Jones 2 Sim. meses antes da Anne falecer. sim. Ele dizendo que era um novo homem, Aham. que tinha entrado para a igreja. Sim, que estava frequentando a Assembleia de Deus do Taguá. Só que a senhora morava ainda em Riachão. Morava. E ele foi buscar a senhora em Riachão e quis vir morar no Itaguá. Aham. Porque ele sabe que lá era mais fácil dele fugir. Não estava perto da minha família. E um dia ou 2 dias antes ele mandou levar a filha cadeirante para minha mãe. Ela tá com saudade da sua mãe. Tá, mas vamos por parte. Então, vocês foram. Ele te chamou para vir morar no Itaguá. Primeiro a gente ia na casa da irmã dele que morava lá. E depois vocês tiveram a casa de vocês. Aham. Não sei se tinha nem 20, não tenho noção assim dos dias, mas foram pouquíssimos dias até ele matar ela. Então moravam, na verdade, dentro da casa a senhora, o Dionis, A seus Vitória. 5 filhos. Não. Vitória e Max. A Sofia e os 2 mais velhos ainda estavam em Riachão com minha mãe. Ah. Eu peguei a Sofia sempre que eu não ia abandonar meus filhos. Sim. Quase toda semana eu ia ver eles, sabe, dar o suporte a eles e a minha mãe. E eu falei, mãe, eu vou passar 2, 3 dias com a Sofia e o Gustavo. Porque como o Gustavo já tinha 10 anos e ela tinha anemia falciforme, tinha arritmia cardíaca, eu não ia deixar minha filha sozinha. Quando eu fosse em um mercado, teria o Gustavo já de 10 anos que tinha como ficar com ela. Entendi. Então, vamos lá. A senhora, então, quando veio morar com o Dionis em Taguá. Taguá, a senhora basicamente veio morar com os filhos do Dionis, Sim. que são o Max, Joilson e Maria Vitória. Max Joilson e Maria E Maria Vitória. E de vez em quando, seus filhos vinham também era com a Sim. senhora. E de vez em quando, a Anne também vinha. Sim. Então não era sempre Não. que a Anne estava com a senhora. Não. Mas toda semana eu tava indo lá ver eles, porque como ela era... O pai dela não ia aceitar ela ficar dentro de casa com eles. Aí eu sempre ia, via, dava todo o suporte. Ah, tá. O pai, na verdade, de Anne, É, não aceitava que ela convivesse com ele. com o Porque Dionis. eu acho que ele conhecia bem mais ele do que eu. Porque Tá. como eu passei 7 anos morando em outro bairro, quando eu me casei, eu só retornei a Vila Morim 7 anos depois. Tá. Então, aí, como eles tinham mais proximidade, ele deveria conhecer ele mais do que eu. E nesse, então vamos aqui, na verdade, para o dia do que aconteceu. Sim. Quem é que estava nesse dia? Quem é que estava efetivamente na casa?
Gustavo Hernandes, o Max estava na escola, a Vitória eles tinham mandado levar para Riachão, eu e Sofia. Eles tinham mandado? Ele falou que ela estava sentindo falta da minha mãe, inventou uns caô lá para me levar ela. Tipo, eu levei ela e trouxe os outros. Entendi. Então, estavam lá, na verdade, como adultos, a senhora, o Jones, Aham. o filho do Jones, o Max, o Gustavo, que é filho da senhora do primeiro casamento, Sim, e a Anne, sim, certo? 5 pessoas Sim. na casa. Ok. O Max estava na escola, sim. o Gustavo não. Não, o Gustavo estava cuidando da irmã. O Gustavo estava cuidando da irmã. Uhum. Aí ele mandou ele comprar um refrigerante, matou ela, botou na cama e falou pro Gustavo que ela estava dormindo. Aí quando eu cheguei, eu sabia. Uma mãe sabe o horário que uma filha dorme. Eu contestei, não é o horário dela dormir. Eu só saí correndo para dentro do quarto, como ela já tinha anemia falciforme, tinha arritmia cardíaca, é claro que eu disse, não, aconteceu alguma coisa. Porque esse não é o horário dela dormir. E quando eu cheguei lá... Dona Maria, vamos lá. Porque a senhora sabe, a senhora já contou isso para mim, já contou isso para Aham. mim, certo? Mas os jurados ainda não ouviram. Sim. Então, essa parte é muito importante. Eu vou pedir, na verdade, assim, que a senhora explique com detalhes. Sim. Esse dia, que dia foi? A senhora se lembra perfeitamente. 23 de 23 de julho julho. de Era um dia da semana, 2018, senhora. segunda-feira. Era uma segunda-feira. No domingo ele foi pro culto da família, que foi no domingo, culto da família. Tá, perfeito. E o Max acordou, vocês acordaram, o Max foi para a escola. Aham, um dia normal, até. Normal, uma semana normal. Começou normalmente. Uhum. Certo? E a senhora ficou em casa com o Jones, com o Gustavo e com a Anne. Aham. Tá. E amanhã avançou. E chegou o momento de Gustavo sair, de Max sair da escola. Aham, eu falei, vai buscar o Max, ele não vai você que eu frito os peixes aqui. Aí eu falei ainda, vai lá, eu fico fritando, você vai buscar ele. Aí ele não quis ir. Ele não quis ir. Ele não quis ir buscar o Aí filho na ele escola. falou para a senhora ir buscar o Aham, Max. sim. E aí a senhora Fui buscar. foi e ainda deixou ele com o Gustavo. O Gustavo e a Sofia. A senhora foi, voltou. Demorou quanto tempo para ir voltar? Uns 25 minutos, meia hora mais ou menos. Para ir? Não, sair para de ir casa voltar. e voltar para E Max. voltar. Tá. Porque a escola não era tão longe. Aí quando a senhora chegou em casa, Eu já perguntei por ela, porque eu não e o Gustavo estava lá? eu acho, a minha lembrança é muito pouco. Eu não sei se ele estava brincando na lateral, porque dessa cena, assim, eu me recordo mais de eu sair correndo com ela. Mas eu sei que eu cheguei, eu perguntei por ela, aí me falaram que ela estava dormindo, não sei se falou que tinha caído do sofá, e eu contestei que quando uma criança cai, não pode botar para dormir. E ele disse que ela estava onde? Ele colocou ela pra Na dormir cama, na cama de porque vocês. parece que ele falou que tinha caído do sofá. Aí eu contestei ainda que quando uma criança cai, não pode botar para dormir. Aí a minha reação só foi correr para dentro do quarto. E quando eu cheguei, eu vi que isso aqui dela tava roxo. O rosto estava. Tava roxo. Aí eu só peguei ela nos braços e saí correndo e meu filho aqui do lado. E ela estava. Tava desacordada. Tava... Aí Tava meu menino dizia, não, mãe, o coração dela tá batendo. E aí eu só lembro de uma multidão do meu lado, não sei se puxava o dedo A dela. senhora, na verdade, quando viu que sua filha estava daquele jeito, pegou sua filha no colo E saiu correndo. saiu correndo. Pro postinho que era em frente. para pedir socorro. Sim. Foi reação do Automática. postinho, E sua filha daquele dia saiu correndo. Saí O posto correndo. lá na frente, era perto de casa. A casa era assim e o postinho em frente. Era atravessar a rua. Só atravessar a rua. A senhora saiu correndo. Saí correndo. E daí pra lá eu só Pedindo lembro socorro. de uma multidão ao meu redor. Não sei se alguém puxava o dedo dela, fazia tipo algum teste para ver se estava viva. São flashes, sabe? Que me vem na memória. E depois eu só lembro já de eu estar desacordada no HO. De eu acordar já no HO. O Jones foi com a senhora? Não, que eu me lembro, não. Eu lembro do meu filho correndo perto de mim. Correndo perto da senhora. Aham. Mas a senhora não se lembra Não. na hora que a senhora saiu Não. correndo para prestar socorro. Não, Ah. eu lembro que meu filho estava do lado e meu filho ainda falava, tentava botar, não, mãe, o coração dela tá batendo, o coração dela tá batendo. E não tenho lembrança de ter visto ele.
E a minha reação foi sair correndo, sem olhar para os lados. Eu só sei que meu filho estava aqui do lado, porque eu estava Claro. com um aqui e o outro aqui do lado. E aí a senhora desmaiou lá no... Eu acho que sim. Porque eu não vi a hora que pegou o corpo dela. Só me lembro de acordar no HO, da minha irmã me dando banho. São flashes. Até acho que o dia da visita eu já estava completamente dopada. São flashes que passam assim na minha mente. Entendi. Vamos lá. Algumas coisas importantes aqui. A senhora, depois disso, voltou a encontrar o Jones? Não, nunca. Ele fugiu. Fugiu. Como é que ele fugiu? Com a canoa do pastor Rafael. Como é que ele conseguiu isso? Já estava a chave lá em cima da geladeira. Ele tinha pedido, eu acho que para pescar, sei lá. E ele pescava? Pescava. E aí, E a irmã dele vendia barreiras. e ele de barreiras. Aham. Era esse peixe que vocês estavam ali fritando. Era. Ele pescava. Aham. Então ele pegou essa canoa e fugiu. Aham. E a senhora nunca mais viu? Não, isso? nunca mais. A primeira vez, depois de 7 anos, foi a hora que ele entrou aqui fora. Em resumo, a senhora chegou em casa procurando por sua filha. Aham, Ele porque- disse que ela tinha caído do sofá. E eu acho que eu falei, quando uma Como é que faz? criança Você vai de sofá e coloca a criança para pra dormir. dormir, não E pode. aí já foi procurar sua filha. Fui correndo pro quarto. Foi correndo pro quarto, viu que sua filha estava, saiu correndo pro posto de saúde. Curtinho. Aham. E nunca mais viu Jones. Não. Ele não te 7 acompanhou anos, não. e fugiu. Ele fugiu. Aí ainda quiseram dizer, não, é que ela tinha problema, caiu e morreu. Mas acho que no alvo dele, né? A gente vai chegar nesse ponto. Por isso que eu falei para a senhora que a senhora foi tomar uma água. Assim, ouvi-la é muito importante. Porque se tem alguém que sabe de tudo o que aconteceu, efetivamente é assim. Até porque só tinha 2 adultos. Mas vamos lá. Me diga uma coisa. Essa casa da senhora, a senhora disse que o Jones, quando a senhora perguntou para a Nani, a desculpa, a justificativa que ele deu, não, ela caiu do sofá. Aham. Tinha sofá mesmo, né? Se eu falar pro senhor que eu não me lembro, que parece que deu um bloqueio, mas eu acho que eu tinha. Porque eu peguei algumas coisas da minha casa, de aluguel, como é o nome? De Riachão, e levei. Eu acho que eu tinha um sofá marrom. Um sofá marrom. Mas tem coisas assim que a minha mente, acho que porque tantos anos tomando medicação contra ansiedade, depressão, Sim. eu tento me lembrar de alguns detalhes e eu não consigo. Porque a senhora está aqui para contribuir, só como que se lembra mesmo, nada mais do que isso, tá? Vamos lá. Eu quero entender um pouco, na verdade, porque é muito difícil para alguém compreender, eu acho que para qualquer um compreender isso. Mas eu quero entender o seguinte. Como era a relação de Jones com a Ana Sofia? Ótimo, ela chamava ele de tio. Chamava ele de tio. Sim. Ela nunca teve resistência a ele. Não, chamava ele de tio. Ou seja, ela ficava inteiramente à vontade. Aham, chamava ele de tio. E ele com ela também era tranquilo? Não Na sua frente? demonstrava nada. Qual é a mãe que vai ver uma pessoa demonstrando qualquer tipo de só em pensar que vai fazer algo com sua filha que vai deixar? Eu acho que mãe nenhuma. Então ele não demonstrou em nenhum segundo, foi um dia normal. No domingo ele foi no culto da família. Não, com certeza. Como é que era a relação da Anne? A Anne também não tinha nenhum problema com os irmãos. Não, até hoje a proteção de tela do Gustavo é a falta. Ele, Deus sai traumatizado, meus filhos também estão todos traumatizados porque a tela, o celular dele é a falta dela até hoje. Eu acho que ele se sente culpado de ter ido comprar aquele refrigerante. Quem falou, quem disse para a senhora sobre a questão de comprar refrigerante foi o próprio Gustavo. Ele falou, olha, o Jones pediu para ele comprar um refrigerante. Pra ficar com ela sozinha e ter a oportunidade de matar ela. Deixa eu perguntar algumas coisas para a senhora. Quando a senhora... Esses são detalhes, porque no geral a senhora já nos contou.
mas eu queria insistir nisso porque não tem outras testemunhas, outras pessoas que presenciaram. Quando a senhora se aproximou da árvore, quando foi procurar sua filha, a senhora notou, certo, algum tipo de lesão no rosto dela? Tava roxo. Tava roxo. A senhora fala que estava roxo, a senhora falou da boca. Aham. Certo? Mas eu falo assim de escoriação. Tava aqui, como se tivesse coisado assim, e a boca roxa. Aí eu tentava olhar no pescoço para ver se tinha marcas. Mas no pescoço eu não sei se é porque eu tava. Não lembro de ter visto marcas aqui. Sim. Mas no rosto, quando ela tava lá na maca, dentro do postinho, eu olhava para ver se tinha marcas no pescoço, sabe? Para ver se tinha alguma coisa. Se tinha algum, sabe? E eu gritava. Foi ele que matou. E o povo, não pode, você tá falando, acusando uma pessoa sem ter certeza. Eu falei, meu coração de mãe tá contando que foi ele. Vão atrás dele, pelo amor de Deus. Coração de mãe não se engana. Eu tô falando que foi ele. Se eles tivessem me ouvido, eles tinham pegado ele naquele exato dia porque eu gritava que foi ele. No exato momento que eu vi que ela não tinha mais vida, eu falei, foi ele. Por não ter aceitado o fim do casamento, de eu ter ido embora para a geração da Débora, sem ele saber por onde ele e os filhos dele andavam. E ele guardou aquela mágoa. Ele foi um lobo em pele de cordeiro. Muito bem. Na sua convivência com o Jones, ele era agressivo com a sua? Não, nunca triscou o dedo em mim, nunca. Dona Maria, assim, eu já fiz várias perguntas para a senhora, no contexto geral da sua tia, para nos cobrar. Eu acho que eu já estou satisfeito. De qualquer forma, eu agradeço imensamente sua coragem e disposição para dar isso. Foram 7 anos mesmo, quando eu estava em depressão, trancada 4, 6 meses dentro de um quarto, só minha mãe me dando comida na boca. Eu pedi a Deus um júri popular, porque eu queria que a população julgasse. E mesmo em silêncio, às vezes o povo não está cobrando pela morte da filha dela, mas eu estava pedindo a Deus, que é o único que pode. O único que podia era Deus. E quando eu tinha forças, eu ia para as redes sociais, colocar a foto dele pedindo justiça. E nos momentos que eu não tinha força, eu também pedi a Deus. Eu vou satisfeito muito obrigado. Dona Maria. Passo a palavra ao doutor Genivaldo, assistente de acusação. Bom dia, senhora Maria Aparecida. É um prazer imenso estar aqui nesse plenário, né? Solidarizando com você. Peço imensamente as minhas solidariedades. Para mim é como se fosse o dia 23/7 de 2018, que acredito que a senhora está passando. Eu queria que a senhora me explicasse um pouco, se a senhora lembrar, naquele dia, antes da data do fato, ali por volta de uns 20 dias a 15 dias, a senhora e seus filhos e o Johnny Teixeira Modesto passavam por alguma necessidade? Não. Passava fome? Não, eu recebo pensão de viúva, a Vitória recebe o BPC, eu sou artesã, ainda vendi laços para algumas pessoas lá, então coragem de trabalhar nunca me faltou. E outra coisa que eu quero que a senhora explique para a gente aqui, nos relatos a senhora fala que há uns 3 meses a senhora voltou ao relacionamento com o Jones, e nesse relato a senhora fala que ele já estava tinha aceitado Jesus. Sim. Que tinha mudado. Aham. E nesse meio tempo que a senhora conviveu com ele, porque consta no relato, ele usava algum tipo de arma dentro de casa? Não, jamais eu ia aceitar. Jamais. Se eu fugir dele porque ele machucou o filho, eu brigava muito. No dia de Natal eu descobri que ele cheirava pó.
Certo. Então, por isso eu fugi. Como é que eu ia deixar meus filhos sobre o convívio de uma pessoa que usava drogas, que era capaz de machucar o filho? Certo. Consta um relato aqui de uma testemunha, que não foi arrolada, que a senhora Ana Kelly de Avião, a senhora conheceu essa senhora? Ela é irmã do marido da irmã dele. No caso, ela era cunhada da irmã dele. Certo. Essa Ana Kelly de Avião, Sim. que ela frequentava essa mesma igreja que vocês começaram a frequentar. Sim, e frequentava a casa dela, porque antes de morar junto, eu passei uns 2 meses indo lá, vendo se ele estava indo para a igreja, se não estava, porque eu acredito que quando a pessoa quer mudar, a pessoa muda. Eu pensei que o amor pelos filhos fosse capaz de restaurar, de fazer dele um novo homem. Porque eu acho que todo mundo tem direito a uma segunda chance na vida. Certo. E eu só acreditei. Outra coisa, a senhora falou aqui, agora há pouco, que ele fugiu no barco. Sim, foi o que eu soube, né? Porque O Rafael, que esse que está aqui nos autos, que era dirigente da Igreja Assembleia. sim, que eu estava completamente dopada. Eu sei o que me falaram que ele fugiu. O pastor Pelas Rafael. como é o nome, as reportagens que eu vejo no G1, que depois que eu consegui ler, eu passei 5 anos sem nem ver foto dela. Eu vim conhecer o túmulo dela, poucos dias antes de eu tentar me matar aos pés do túmulo dela. Ok. A senhora, o pastor, o dirigente da igreja, ele fez alguma visita para vocês quando vocês estavam frequentando essa igreja? Sim, quando mudou para casa, não sei se ele deu umas cadeiras brancas da igreja, que eu acho que eles não estavam usando mais. Acho que eles deram. Eu tenho uma lembrança assim, que parece que eles deram umas cadeiras, que era da igreja. Tipo, quando chegasse alguém, sentar ali, sabe, do lado, no quintal. Eu estou lembrando desse. Acho que sim, eu estou lembrando que eles foram lá e deu, parece que foi cadeiras. Certo. A senhora já, e o nobre do Promotor de Justiça, doutor, ele já fez essa pergunta, mas eu quero que a senhora esclareça para os jurados aqui presentes sobre a convivência e sobre o relacionamento e conhecimento que vocês tinham, você, o Jones Teixeira Modesto e o João, pai da Ana e Sofia. Sim. Só para ficar claro para os jurados, para as pessoas aqui presentes, como era a convivência suas na mesma rua, ou seja, no mesmo bairro? Ele morava lá mais em cima. Depois que meu marido morreu, com a indenização, eu comprei uma casa na Vila Morim, porque eu não aguentava ficar dentro da minha casa. Eu entrei em depressão e eu não conseguia ficar dentro da casa que eu morava com meu primeiro marido. Aí o Donda tinha uma tia que já até falecida, e eu via de vista, sabe? Via ele de vista. Ou conversando com meus primos, não tinha nem um vínculo de conversa assim, sabe? Só de vista. Sabe quando uma pessoa mora na sua rua, ele tem um parente lá, ele vai na casa do parente, você conhece de vista, se você passar na rua, aí você fala, eu conheço aquele rapaz lá da minha rua, que ele frequenta. Para concluir, vocês 3 eram conhecidos, Sim. moravam no mesmo bairro? Ele não ou morava, a tia dele morava. Certo. Então, para concluir, vocês se conheciam todos os 3? Sim. O Jones, o João e você? Porque aos 17 anos, meu irmão juntou com a prima dele e teve 2 filhas. Aí, a avó das minhas sobrinhas é irmã do pai dele. Sem mais perguntas, excelência. Passo a palavra ao doutor Mário. Microfone. Não? Bom dia. Eu lembro do senhor na agência online. Eu só respondesse para você sentença. Sim. Duas perguntas. Certo. A senhora viu, alguém viu o João matar a criança? Só ele ficou dentro da casa com ela. Demorou quanto tempo para a senhora ser atendida, quando você chegou no postinho? Quanto tempo a operação médica, enfermeiro? Era meio-dia, raramente os postinhos não tem médico atendendo.
Deve ter ido alguma enfermeira, alguma coisa, não sei quem foi que abriu o postinho. Eu sei que eu estava com minha filha nos braços, procurando... Nada. Eu não tenho perguntas. Nossos jurados, alguém tem alguma pergunta para Dona Maria? Não? Então, não tendo mais perguntas para a senhora Dona Maria, pergunto para o Ministério Público, Defesa, se podemos dispensá-la definitivamente. Dona Maria, muito obrigado. Mais uma Obrigada vez, a vocês. Senhora. A gente encerra Muito obrigada. de forma oral. Peço que todos fiquem de pé, por favor. Processo 210-34 de 2018. Jones Teixeira Modesto, devidamente qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público pela suposta prática do crime de homicídio praticado contra a enteada Anne Sofia Santos de Souza, criança com 1 ano e 11 meses de idade, com 2 qualificadoras consistente em meio cruel e impossibilidade de utilização de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, bem como causa de aumento por ela ter menos de 14 anos. Em primeira fase do procedimento do júri, o acusado foi pronunciado nos termos da denúncia. Nesta data, 7/10 de 2025, em plenário, representante do Ministério Público sustentou plenamente os termos da sentença de pronúncia, assim como fez a assistência à acusação. A defesa técnica sustentou a ausência de prova de materialidade, sustentando que a criança faleceu em decorrência de acidente doméstico. Alternativamente, suscitou a absolvição por clemência. Encerrados os debates, lidos os quesitos, sem qualquer divergência, nós tivemos a seguinte resposta dos senhores jurados e juradas. Sim para a materialidade, sim para a autoria, não para a absolvição, sim qualificadora meio cruel, sim recurso que impossibilitou a defesa da vítima e sim para a causa de aumento. Ante o exposto, face à decisão soberana do Tribunal do Júri, julgo procedente a pretensão estatal punitiva para condenar Jones Teixeira Modesto nas penas do artigo 121, parágrafo 2º, 3 e 4, parágrafo 4º, segunda parte do Código Penal. Em dosimetria de pena, atento ao critério trifásico, na primeira fase de dosimetria, utilizando-se a qualificadora de meio cruel, eu observei aqui a existência de 5 circunstâncias negativas. A culpabilidade, a meu ver, se mostra acentuada, a personalidade do agente também merece valoração negativa, as circunstâncias do crime também, a meu ver, se mostram negativas e as consequências do crime, da mesma forma, foram valoradas negativamente. Com isso, à vista das circunstâncias analisadas individualmente, na primeira fase de dosimetria, havendo 5 circunstâncias negativas, fixo a pena base em 27 anos e 3 meses de reclusão. Na segunda fase de aplicação de pena, inexistente qualquer atenuante e presentes 3 agravantes, majoro a pena em 30 anos de reclusão em atenção à súmula 231, pois a pena ultrapassaria os 30 anos. Em terceira fase de dosimetria de pena, ausente causa de diminuição de pena e reconhecida pelos senhores jurados a causa especial de aumento, prevista no parágrafo 4º do artigo 121, vigente à época dos fatos, majoro a pena em 1/3. Assim sendo, fixo a pena definitiva em 40 anos de reclusão. O regime inicial, evidentemente, pela pena aplicada, é o fechado, e quanto ao direito de recorrer, eu trago aqui considerações acerca da soberania dos vereditos, do tema 1068, julgado pelo Supremo Tribunal Federal, bem como em razão de elementos que indiquem a necessidade de prisão do acusado para garantir a aplicabilidade da lei penal, considerando que, em outras oportunidades, se evadiu do distrito da culpa, bem como por responder a outros processos criminais, sendo imprescindível a sua prisão, mantenho a prisão preventiva do acusado em plenário. Artigo 492.1e do Código de Processo Penal. Quanto aos honorários ao defensor dativo, eu ressalto aqui que não há defensor público atuante na comarca, e por isso, Dr. Mário foi aqui nomeado para uma demanda que trouxe repercussão para a região e com a dificuldade de nomeação de defensores e
evidentemente, pelo grande trabalho sempre prestado pelo Dr. Mário aqui, de forma brilhante em plenário, fixo os honorários, condenando o Estado da Bahia ao pagamento de R$20 mil pelo trabalho prestado pelo advogado dativo. Ao final, condena o acusado a pagamento de custas, determina a inscrição do nome no rol dos culpados, decreto a prisão preventiva, fixo os honorários e determino as demais petições de ofício. A sentença foi lida às 17h06, intimados os presentes. Agradeço de forma aqui efusiva ao trabalho prestado pelos debatedores aqui na presente data, Dr. Eduardo, Dr. Genivaldo, Dr. Mário Frios, nosso conselho de sentença. Muito obrigado pelo trabalho prestado aqui hoje, tá? E ao Poder Judiciário, Dona Dilma, Dona Ângela, que estão aqui para nos ajudar, nossos oficiais de justiça, a Polícia Militar, que sempre nos apoia em todos os júris e em toda a nossa vida. Não fosse a Polícia Militar, nossa sociedade viveria um caos. Muito obrigado pelo trabalho dos senhores e das senhoras que arriscam suas vidas para garantir a segurança de todos nós. Muito obrigado ao nosso agente penitenciário, aos familiares do acusado e aos familiares da vítima. Novamente aqui me solidarizo pela perda e hoje, na presente data, o Conselho de Sentença decidiu pela condenação. Está encerrada a nossa sessão plenária. Muito obrigado a todos.